Capítulo 1. A perda do pai, a queda no Éden e a ruptura da paternidade. O Éden como oikos original. Antes que houvesse pecado, antes que existisse culpa, vergonha ou medo, havia um lar. O Éden não era apenas um jardim estético, pleno de beleza e vida. Ele era o oikos, casa original do Pai. O ambiente onde o relacionamento entre Deus e o homem fluía de maneira pura, sem interferências, rupturas ou disfarces. Era um espaço de convivência íntima, de identidade revelada, de segurança plena e de pertencimento inquestionável. No Éden, o homem conhecia o som dos passos de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Esse detalhe é mais profundo do que aparenta. Conhecer o som dos passos é algo que só filhos em casa conseguem discernir. Trata-se de familiaridade, intimidade e presença constante. O Éden era mais do que um local geográfico. Era um ambiente da paternidade manifesta, onde o homem sabia quem era, porque sabia quem era seu pai. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o estabeleceu como filho, e mais do que isso, colocou-o em um lugar preparado para a sua habitação, uma casa espiritual, física e emocional. Esse é o princípio do oikos, um ambiente estabelecido por Deus para que a identidade de filhos seja formada, nutrida e protegida. A arquitetura da paternidade. No Éden, vemos uma estrutura pedagógica de paternidade. Deus ensina, instrui, dá liberdade com responsabilidade, apresenta limites com propósito. Ele confia ao homem a cultura do jardim, o cuidado da criação e o governo espiritual sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esse é o papel de um pai, entregar ao filho propósito, identidade e missão. O conceito de oikos, tão presente na cultura hebraica e neotestamentária, envolve mais do que paredes e telhado. Refere-se à casa como um lugar de autoridade espiritual, de transmissão de herança, disciplina, formação e afeto. O Éden foi isso, o primeiro oikos do Pai, onde o homem não precisava esconder-se, justificar-se ou performar para ser aceito. Quando o jardim se tornou deserto. A tragédia da queda não foi apenas moral, foi relacional. O pecado que entra pela desobediência de Adão e Eva rompe, em primeiro lugar, a dimensão de filiação. O homem, ao dar ouvidos à serpente, rejeita a voz do Pai. É como se dissesse: não confio em ti como fonte do bem, prefiro descobrir por mim mesmo. A rebelião não foi apenas um ato de transgressão, mas um ato de emancipação ilegítima, onde o filho rompe com a casa e passa a tentar viver por si mesmo. Quando o homem come do fruto, algo em seu interior se quebra. A voz que antes era conforto torna-se motivo de medo. O som dos passos que outrora era sinal de alegria, agora provoca fuga e vergonha. A primeira consequência do pecado foi o medo de Deus. A segunda, o esconderijo. E ambos revelam que o Éden já não era mais o mesmo. Não porque o lugar mudou,
mas porque a relação com o pai foi rompida. A dor do pai. É preciso compreender que Deus não apenas expulsou o homem do Éden como juiz, ele o retirou como pai ferido, zelando para que o filho não permanecesse em um estado de morte espiritual eterna. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Expulsar do Éden não foi um ato de rejeição, mas de preservação. O coração do pai sangra ali. Aquele que criara o oikos perfeito vê seus filhos se tornarem fugitivos. A raiz da orfandade espiritual nasce nesse ponto, quando a humanidade troca a presença do pai por uma promessa de autonomia. Desde então, homens e mulheres vivem como órfãos espirituais, mesmo tendo sido criados para serem filhos. Pontos de luz. O Éden é o modelo original do lar espiritual que todo ser humano carrega como memória profunda. O oikos representa mais que uma casa, é um ambiente de paternidade, propósito e presença divina. A queda foi, em sua essência, uma ruptura da filiação, e a orfandade espiritual é sua consequência mais devastadora. Toda busca humana por pertencimento, identidade e propósito carrega um eco do Éden perdido. O pai ainda chama. Talvez você tenha crescido sem o som de passos seguros em casa. Talvez o conceito de pai esteja manchado pela ausência ou distorção. Mas saiba, pai original, o que te formou no Éden da eternidade, continua chamando. Onde estás? Ele ainda prepara um oikos de restauração. E essa jornada começa quando reconhecemos o dia em que o perdemos, para que possamos reencontrá-lo. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, https://www.youtube.com/Luiz Arley Góes 821.